Bem-vindos a mais um episódio de Youth Pod. Esta é uma edição especial gravada em Encounter 2026. Juntamos 15 YXYA versus um pastor Mário Rui Boto. E ele vai estar neste episódio a responder a perguntas super complicadas, profundas, teológicas, daquelas que eu e tu estamos à espera para vê-lo responder. Ele vai responder a todas elas. Então, fica atento, o episódio vai começar. Foi o Pedro. Olá. Por que Pedro precisou negar Jesus 3 vezes? Ele não precisou de negar Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas não houve uma necessidade, nem há nenhum significado especial em ele ter negado 3 vezes. Mostra que muitas vezes nem sempre aprendemos ao primeiro erro. Mas não há nenhum significado especial dele ter negado 3 vezes, nem houve uma necessidade de negar 3 vezes. Isto quer dizer que a gente não precisa de errar 3 vezes para aprender. A gente pode aprender logo à primeira. Coisa bem. Uau! Pastor. A Bíblia diz que Deus não muda, não se arrepende e sabe todas as coisas. Como explicas os momentos onde aparenta que Deus se arrependeu ou mudou de ideias? E se Deus já sabe todas as coisas, Ele leva em consideração os nossos pedidos, as nossas orações podem mudar mesmo a decisão final de Deus? Responder isso em 3 minutos. Ora, na Bíblia é usada aquilo que é conhecido na teologia como a linguagem antropomórfica, que é o uso de linguagem humana para explicar princípios divinos. Porque existe uma diferença entre a esfera divina e a esfera humana. Quando se usa essa linguagem, cria por vezes tensões. Como, por exemplo, que Deus se arrepende ou que Deus muda. Ou seja, na sua natureza e no seu caráter, Deus nunca muda nem nunca se arrepende. Quando isso aparece na Bíblia, é a linguagem antropomórfica. Okay. E que quer realçar outro aspecto e que tem a ver às vezes com a oração e como a oração muda Deus ou se não muda Deus. Não muda Deus em termos do seu caráter, não muda Deus em termos dos seus propósitos, mas a Bíblia relata que Deus muda no seu agir e na maneira como se relaciona connosco. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que antes Deus falou através dos profetas, agora fala através do Filho. Ele fala, isso é um princípio, ele fala. Como ele faz, muda. Então, quando a Bíblia fala acerca que Deus se arrependeu, ou não é que Deus se arrependeu nem nenhum dos seus propósitos, nem há nenhuma mudança na direção que ele tem para as coisas. É apenas a maneira como ele se relaciona com os homens é que realmente muitas vezes muda. Então não há mudança em Deus, há mudança na maneira como ele se relaciona connosco. Okay. Isso é visto também já agora na doutrina das alianças. Deus faz alianças diferentes com os homens, mas sempre com o mesmo objetivo, relacionar-se com o homem e levar o homem à salvação. Ok, Toda a gente esclarecida? Ok, próximo concorrente. Em 3, 2, 1, corram! Ok. Então, a minha pergunta é: se Jesus é omnisciente, e se a resposta é sim, porque é que ele disse em Marcos 13:32, mas daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai? Boa pergunta. Ora, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. É chamada unidade hipostática. A unidade hipostática mostra que na mesma pessoa habita a plenitude da humanidade, 100% homem, e a plenitude da divindade, 100% Deus. Ora, Jesus, enquanto homem, está limitado às coisas do homem. Por isso ele tinha fome, ele dormia, etc. Mas
na sua divindade, não está limitada. Ora, filho está a falar de filho do homem. Na sua humanidade, ele junta-se à humanidade e desconhece esses tempos e essas datas. Mas enquanto Deus, ele sabe todas as coisas como Deus. A sua função na terra, ele não agiu como Deus, ele agiu como homem e como servo. E ele estava a falar nessa capacidade enquanto homem. Ora, Jesus, o Filho de Deus, ele sabe a hora em que ele vai voltar. Ok. Toda a gente esclarecido? Próximo concorrente. Em 3, 2, 1, bora! Não estraguem as cadeiras. E tu estás aí. Peço desculpa, Pastor Mário. Tu fazes isso o tempo todo. Pastor Mário, agora uma pergunta um pouco menos, acho que teológica e mais para a vida do cristão. Até que ponto é que podemos levar a história da Igreja como suporte e base para a nossa fé, antes de se cometer o erro dela se tornar um substituto para a nossa fé? Ora, a história da Igreja e a sua tradição nunca poderão constituir base de fé. A única base de fé é a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas a história da Igreja ajuda-nos a entender melhor as coisas. Ela não é uma base, mas vamos dizer, pode ser uma boa muleta. Então, nós nunca devemos usar as coisas fora do propósito para as quais elas existem. Certo. A Bíblia existe para ser base. A aprendizagem com a história, a aprendizagem com o tempo, existe para ser uma muleta. Uma pessoa que conheça a Bíblia, mas não aprenda nada com a história, ela vai cometer muitos erros. Então, conhecer a Bíblia é o fundamental para construir fé. Mas se nós ignorarmos a história da Igreja, nós podemos repetir erros que de outra maneira seriam escusados. Então, a história da Igreja é uma excelente muleta, mas nunca se pode tornar base de fé. Ok. Nem a tradição. Ok. Toda a gente muito esclarecida. Próximo concorrente. Em 3, 2, 1, podem correr. Só Yasmin, guys. Ela vem de Bíblia, ela vem de Bíblia. Antes de fazer minha pergunta, eu queria ler alguns versículos e depois eu vou dizer qual é. É curta. Os versículos não. Romanos 8, versículo 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Efésios 3, versículo 13, diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois, em Isaías 55, 10 a 11, diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Depois, em Hebreus 6, 4 a 6, diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Depois, em Hebreus 10, versículo 26, é o último, prometo. 26 a 29 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E a minha pergunta, para terminar, é: a salvação se perde? Ora, essa é uma das grandes fraturas na teologia cristã. Existiram dois homens, um chamado João Calvino e outro chamado Jacó Armínio. E
há duas correntes no que diz respeito à salvação e à questão de poder-se perder ou não a salvação, que é o arminianismo e o calvinismo. O calvinismo defende que a salvação é eterna, ou seja, ela é a chamada teologia da segurança da salvação. O arminianismo diz que é possível, pelos atos de uma pessoa, a salvação se perder. Ora, nas duas grandes correntes existem pontos fortes e alguns pontos mais fracos. Eu pessoalmente, e eu não quero, se esta é uma questão que ao longo de séculos ainda não foi resolvida entre os teólogos, nós não vamos resolvê-la em 3 minutos, mas eu quero te dizer que pessoalmente eu não sou nem calvinista nem arminianista. Às vezes não sei bem o que é que sou, mas porque acho que existem verdades nas duas coisas. Uma coisa, eles todos concordam, todos, que é a nossa resposta ao Evangelho demonstra alguma coisa. Enquanto um calvinista diz assim, então, e se lhe perguntarem, se uma pessoa que se converte e depois afasta-se, entra em pecado, ele continua salvo, o calvinista vai dizer, ele nunca foi salvo. Se ele fez isso, é porque nunca verdadeiramente foi salvo. O arminianista vai dizer, ele foi salvo, mas ele negou os pressupostos da sua salvação. Ou seja, a realidade é que, seja por predestinação, seja por livre-arbítrio, a maneira como nós nos conduzimos na vida é muito importante. Yeah. E isso é aquilo que ambos estão de acordo. Então, sem entrar, porque esta fratura não é uma fratura que se resolve, sem entrar em querer resolver uma fratura em 3 minutos, dizer que, independentemente se nós somos mais calvinistas e acreditamos numa soberania absoluta de Deus e que o homem não tem intervenção nenhuma no que diz respeito à salvação, ou se somos arminianistas e acreditamos no poder do livre-arbítrio, é muito importante nós aprendermos a conduzir a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. É isso que eu posso dizer. Yeah. Obrigada, pastor. Ok. Próximo concorrente. Pode correr. Já foi. Pode, Chana. Boa tarde. Boa tarde. O que é que vem daí? Ok, então em Êxodo, nós vemos que Deus enviou Moisés para pedir ao faraó que libertasse Israel da escravidão do Egito, mas ele recusou repetidamente. Temos pelo menos 8 referências bíblicas sobre isso. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó durante este processo. Porque Deus endureceu o coração dele em vez de simplesmente fazê-lo libertar o povo. Mais uma vez, nós vamos voltar à questão da linguagem antropomórfica, que é a tentativa de descrever características da natureza divina com linguagem humana. E essa história é talvez das histórias mais interessantes para perceber este contexto. Tu disseste muito bem que houve pelo menos 8 referências da tentativa de Moisés, ou seja, nós podemos assumir Deus através de Moisés, de amolecer o seu coração para ele deixar libertar o povo. Como ele rejeitou e sempre se mostrou contra, a Bíblia depois diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Ora, isto é típica linguagem antropomórfica. Não foi Deus que endureceu. Deus não pode colocar aquilo que não tem no coração de uma pessoa, que é o mal. Mas o facto de ter desistido, vamos assim dizer, de enviar alguém para que, por graça, pudesse deixar o povo sair, ele deixou o coração entregue à tendência do seu coração, que já era essa, que é dura. Então, Deus retirou-se da equação e o coração dele foi para onde estava inclinado e acabou por libertar o povo da maneira mais dura até para ele. Mas esse caso que tu deste é um caso típico do uso na teologia da linguagem antropomórfica para mostrar ou tentar transcrever aspectos da natureza de Deus. Deus tenta, através de profetas, neste caso de patriarca, etc., mas o coração dele já estava duro. Ele não era um coração mole e Deus chegou lá e endureceu o coração dele. Não. Foi ao rejeitar as tentativas de convencer, foi rejeitando, o seu coração estava numa inclinação
até que Deus retirou o seu favor, a sua graça, e ele foi entregue à tendência do seu próprio coração. E foi isso que aconteceu. É um exemplo perfeito do uso da linguagem antropomórfica no Velho Testamento. Obrigada. Próximo concorrente. 3, 2... Guys, tem de me deixar contar. Olá, pastor, tudo bem? Olá. Antes de fazer a minha pergunta, queria ler um versículo que está em Lucas 12, 10, que diz: Deus perdoará aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, mas não perdoará ao que blasfemar contra o Espírito Santo. Então a minha pergunta é: blasfémia contra o Espírito Santo tem perdão ou não tem perdão? Segundo a Bíblia, não tem. Mas ele, por exemplo, se eu antigamente eu blasfemava contra o Espírito Santo, mas agora eu já não blasfemo e eu arrependo-me desse ato, eu estou perdoado ou nunca vou ter perdão para o resto da minha vida? A questão da blasfémia contra o Espírito Santo é uma questão interessante. Existem também algumas correntes de pensamento, ou teorias, não é tanto correntes de pensamento, teorias. Mas a questão básica aqui é esta. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós recebemos o perdão. Se eu ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e decidir não aceitar essa graça, isso é uma blasfémia contra o Espírito Santo. E se eu não aceitar, eu não sou salvo. Eu nunca vou alcançar o perdão. Mas a partir do momento em que eu abro o meu coração, através da ação do Espírito Santo, ou seja, eu coopero com o que o Espírito Santo está a fazer no meu coração e abro o meu coração, eu recebo o perdão. Portanto, não é uma questão de Deus dizer assim: fizeste isto, nunca mais vais ser perdoado. É dizer, enquanto tu não abrires o teu coração e deixares de resistir ao Espírito Santo, não há hipótese de tu receberes perdão dos teus pecados. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. A blasfémia contra o Espírito Santo é a resistência contra o seu trabalho no coração do homem. E ninguém que resiste ao trabalho do Espírito Santo para a salvação, que é o seu primeiro... A gente fala muito do Espírito Santo e esquece que o primeiro trabalho do Espírito Santo no homem é convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça. Se eu fechar o meu coração para o Espírito Santo, isso é uma blasfémia contra o seu trabalho e não tem perdão. Porque enquanto eu não abrir o meu coração, eu não vou ser perdoado. Quando eu receber, ou seja, eu vou ser perdoado. É tão simples quanto isso. Ok. Obrigado. Agora eu vou contar, pode ser? Próximo concorrente em 3, 2, 1... Podem ir. Vai. Cavalheiro, provou que era mais rápido, mas depois deu o lugar. Sim, senhor. Pronto, a minha pergunta é acerca de que maneira a teologia bíblica pode explicar a unidade e imutabilidade do caráter de Deus ao longo da revelação nas Escrituras, considerando a forte ênfase na justiça, santidade e juízo no Antigo Testamento e a manifestação do plano de amor, graça e da misericórdia em Cristo no Novo Testamento. E em que sentido essa aparente tensão é, na verdade, complementar dentro do plano redentivo? É uma excelente pergunta e que me vai ajudar a esclarecer, às vezes, um problema, talvez até seja de comunicação, até em alguns oradores da Bíblia, que é as falsas dicotomias na Bíblia. Colocar valores e princípios como se fossem antagónicos. Justiça não é antagónico de graça. Não é. Eles são complementares. Ou seja, na teologia, todas as doutrinas têm que estar alinhadas. Se nós nos focarmos só numa e nos desalinharmos com toda a Bíblia, nós vamos perder o verdadeiro significado da Bíblia. Nenhuma teologia, nenhum princípio, nenhuma doutrina deve ser abraçada isoladamente. E hoje ouve-se muito acerca de uma graça, da graça ou do amor, como se fossem antagónicos da justiça e da soberania divina. Muitas pessoas, por exemplo, negam o inferno e tornam-se universalistas porque dizem, porque se Deus ama, então isso nunca vai acontecer. Ou seja, o que eles estão a fazer é isolar um aspecto da doutrina, que é Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus está alinhado, Deus não está em competição umas coisas com as outras.
Um dos segredos para nós entendermos a Bíblia sem essas tensões é entendermos toda a Bíblia e não apenas uma parte ou a parte que nos convém ou a parte que nos interessa. Então, se eu colocar graça, amor, com justiça, soberania, com juízo, porque são ambos aspectos da natureza de Deus. Deus é juiz também. Sim. Está lá escrito. Ele é juiz, Ele é justo, Ele é amor, Ele é graça, Ele é um fogo consumidor, Ele é tudo isso no só. Na nossa humanidade, nós temos às vezes dificuldade em alinhar essas coisas e tendemos a agarrar-nos uma e dizer, não, isto é que é Deus. Aquilo não é Deus. Não, Deus é isso tudo. Então, se nós estudarmos a Bíblia, mesmo não existe tensão nenhuma entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Se nós alinharmos tudo no mesmo prisma, nós vamos entender essa continuidade, essa progressividade da revelação divina por toda a Bíblia. Eu não quero usar uma linguagem muito teológica, mas isto é muito importante, especialmente para jovens. Não se deixem enganar por pessoas ou correntes de pensamento que se agarram a um aspecto da doutrina e negam todos os outros, pondo uns em conflito com os outros. Não há nada em conflito na própria Bíblia. A Bíblia interpreta-se e completa-se a si mesmo. Se algum conflito existe na nossa leitura, o erro é nosso e não na Bíblia. Nunca se esqueçam disso. O erro é sempre nosso e nunca na Bíblia. É a nossa interpretação que está a ser errada. Não há nenhuma tensão teológica de valores, de princípios da natureza de Deus na Bíblia. Eles são complementares. A importância de nos alinharmos. Obrigado. Próximo concorrente. Em 3, 2, 1. Podem correr. Olá, pastor. Boa Olá. tarde. Bem, primeiro eu quero ler uma passagem que está em 1 Timóteo 2,12, que diz: Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre homens, e seja, porém, em quietude. Mulheres podem ser pastoras e pregar ou não? Boa pergunta. Vamos esclarecer termos. Às vezes falamos de termos e temos conceitos diferentes. Se pastora é ser alguém que tem um dom pastoral de cuidar, pode. E nós temos grandes pastoras na nossa casa que cuidam muito bem de pessoas. Pregadora, definitivamente que sim. Muitas vezes o que é confundido é a função ou o ministério pastoral com o título de pastor como governante more ou principal da igreja. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, se pastor é ter um ministério pastoral, então sim, claro que sim. Quando a Bíblia fala de estar em sujeição ao homem, está a falar de governo e não de ministério pastoral. São coisas diferentes. Nós é que às vezes usamos a palavra pastor para tudo, serve para tudo. Sim. Porque hoje banalizou-se, porque qualquer pessoa, mesmo sem ser consagrada, auto-intitula-se pastor. Isso é outra pregação. Mas há uma diferença entre ter um ministério pastoral e ser o líder principal de uma igreja. Um é uma posição de governo, outro é um ministério de serviço ao corpo. Sim, pode ser uma pastora de serviço ao corpo, cuidar de pessoas, e sim, pode ser uma pregadora, uma ensinadora, e grandes mulheres pregadoras e ensinadoras nós temos no nosso meio. Obrigada, pastor. Próximo concorrente. 3, 2, 1. Podem correr. Olá, boa tarde. Olá. A minha pergunta é... Tens de estar mais perto do microfone. Okay. Obrigada. A minha pergunta é sobre quando, na Bíblia, quando está escrito em Apocalipse que haverão novos céus e nova terra, isso refere-se ao sentido físico ou espiritual? Vou chamar o pastor Carlitos para responder a questões escatológicas. Eu vou dar a minha perspectiva. Não estou a alvorar-me de que eu é que tenho a verdade. Porque a questão teológica é uma questão com muita variedade de interpretação. Eu acredito que novos céus e nova terra têm um aspecto literal e tem, claro, um aspecto espiritual. Aliás, como todas as linguagens proféticas, e Apocalipse é um livro profético, eles têm coisas literais, têm aspectos literais e têm sempre muita simbologia. É por isso que é preciso ter algum cuidado na sua interpretação. No fundo,
para simplificar, o que a Bíblia diz é que tudo aquilo que foi prejudicado, caído com a queda do homem, será restaurada, incluindo a própria terra. Está bem, muito obrigada. Ok. Próximo. Vamos seguir as regras. Próximo concorrente. 3, 2, 1. Pode ir, Laura. Olá. Olá. A minha pergunta é: porquê que hoje em dia já não guardamos o sábado? Ora, o sábado é um preceito judaico. E a Bíblia é bem clara que toda a lei foi cumprida em Jesus, incluindo o sábado. Ora, Jesus, ele não anulou o sábado, ele cumpriu. Ora, o sábado como o dia do descanso, não é? O dia de descanso hebraico, dedicado também à adoração, foi cumprido em Jesus. E hoje a questão do descanso, e eu sei que isto pode levar para outras áreas, mas a questão do descanso é a questão de nós aprendermos a descansar em Jesus. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Nele nós podemos descansar. Isto não invalida que, como é lógico, nós precisamos de descanso físico também. Mas a grande questão, e atenção, quando alguém tenta trazer com uma linguagem muito sabates e muito espiritual para um contexto de nova aliança, isso é uma tentativa de judaizar o Novo Testamento. Que já foi um problema que foi resolvido na Epístola aos Gálatas. Então, muita atenção a isso. Uma coisa é a nossa necessidade de descansar, de ter um dia de descanso, de tirar férias para recuperar energias, de termos as nossas maneiras de recuperar e cuidar do nosso corpo. Outra coisa é o conceito espiritual do Shabat. Isso foi cumprido em Jesus. O nosso Shabat é Jesus, é nele que nós descansamos. Porque nós podemos estar com 3 semanas de férias, 3 meses de férias e não estar em descanso. Porque não confiamos nele. E a nossa alma não entra em descanso. O verdadeiro Shabat é o descansar em Deus, é aprendermos a descansar nele. Volto a dizer, isto não invalida a necessidade do descanso físico, mas um não vai resolver o outro. Não é por eu tirar agora uns 3 meses de férias que por isso eu vou aprender a descansar em Deus. Muita atenção com o uso de linguagem veterotestamentária, especialmente da lei de Moisés, para tentar enfiar a calçadeira na teologia do Novo Testamento. Muito cuidado com isso. Sim, o sábado foi cumprido em Jesus. Nós não guardamos o sábado. Amém. Obrigada. Ok. Próximo concorrente. Eu já não tenho noção de quantas pessoas é que faltam, mas acho que são 2. 3, 2, 1. Podem correr. Pastor. Ovelha. Se o reino de Cristo não é desse mundo, como a palavra diz em João 18:36, qual é o limite bíblico do envolvimento político do cristão? E como discernir quando o engajamento político se torna idolatria do poder? Ora, vamos aqui separar 2 coisas. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o cristão. A igreja não deve ter nenhum envolvimento político. Mas o cristão pode ter envolvimento político e deve. Porque a nossa fé não nos retira nenhum direito de cidadania. Era o que mais faltava. Era o que mais faltava, era que os cristãos não se pudessem manifestar sobre questões que dizem respeito à sociedade, porque a nossa fé não nos inibe de nenhum direito de cidadania. Então sim, cristãos podem se envolver em política, cristãos podem se envolver nas diferentes áreas políticas da sociedade, e eu creio que até devem, porque nós temos uma visão de serviço às populações. Independentemente do partido onde se identificam, devem ter sempre esta postura de servir as populações. Sim, os cristãos podem, e eu atrevo-me a dizer devem, envolver-se na política se têm um chamado de Deus para isso, se têm uma direção de Deus para isso. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, nunca se deve envolver na política. Okay. Obrigado. Ok. 3, 2, 1. Podem correr.
Então, Pastor, a minha pergunta é uma pergunta mais para saber a sua opinião, mas eu gostava que o pastor desenvolvesse um bocado. tem 3 minutos. O pastor acha que o arrebatamento da igreja vai ser em segredo ou não? Se vai ser desculpa, não percebi. Em segredo. Em segredo, ok. Nós temos que distinguir duas coisas que às vezes metemos no mesmo saco, que é a vinda de Jesus e a doutrina do arrebatamento. Eu acredito na vinda de Jesus, eu não acredito na doutrina do arrebatamento. A vinda de Jesus é a vinda, o arrebatamento é uma ida. E eu pessoalmente, mas isto lá está, é a minha opinião. Eu não vejo nenhum respaldo bíblico para que haja uma ida, mas vejo a vinda. Portanto, a vinda de Jesus é uma promessa com fundamento nas Escrituras e eu creio numa vinda separada com diferentes andamentos onde existe um arrebatamento, eu não creio. E essa doutrina é uma doutrina recente. A doutrina do arrebatamento foi criada no fim do século XIX. A da vinda de Jesus é uma doutrina ortodoxa. Então, eu creio na vinda de Jesus, tenho muitas dúvidas sobre o arrebatamento. Obrigada. Ok. Última pergunta. Querem que eu faça a contagem para a Amy? Então, em Lucas 22:42, Jesus fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se Jesus tinha vontade divina e humana, ou apenas uma? Entramos outra vez na chamada união hipostática. Jesus, e isto é um mistério. É explicada, a união hipostática é explicada, Jesus é 100% homem e 100% Deus, mas o facto de ser explicada não elimina que é um mistério. Como é que a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade habitam numa só pessoa? Isso levanta tensões que são fruto do facto de ir além do nosso entendimento e se tornar mistério. Há uma coisa que nós, na teologia, temos que aprender. Há coisas que não têm explicação. E quando um teólogo tenta explicar tudo, o que percebe e o que não percebe, normalmente vai por maus caminhos. Há alturas que a gente tem que dar sempre um lugar ao mistério. Ora, Deus omnipresente, potente, ciente, revelar-se a nós, pecadores limitados, é um desafio enorme. E é evidente que quando nós tocamos o transcendente, há coisas que nós não vamos entender. É por isso que há coisas, manifestações, nós não entendemos. Porque a revelação do transcendente, pela própria palavra, nos transcende. Ora, eu não creio que Jesus tivesse duas vontades pelo facto de que ele tinha esta união hipostática. Uma coisa eu sei. Jesus, pelo facto de ter esta união hipostática, pelo facto de ele ser 100% homem, mas 100% Deus, mostra que quando, e eu creio, é por isso, por exemplo, as pessoas muitas vezes perguntam, se Jesus quisesse, ele poderia pecar? Isso é também uma questão que entra nesta unidade hipostática, porque ele era 100% homem, ele sentia as coisas que todo homem sente, mas ele também era 100% Deus. Se ele não podia pecar, então a tentação é uma farsa? Não, não é uma farsa, porque ele é 100% homem e ele sentia a fome, ele sentia tudo, mas ele era 100% Deus. Ora, qual é a grande lição que nós tiramos para a nossa vida daqui? Quanto mais de Deus houver em nós, mais fortes nós ficamos para resistir à tentação. Ok? Porque a questão do pecado não é simplesmente uma questão de escolha, é uma questão de natureza. Eu não escolhi ser pecador. Eu sou pecador, agora salvo, redimido, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo agora, é quem eu sou. Mas todos nós nascemos com aquilo que a Bíblia chama o pecado original. Sem escolha nenhuma. Quem nasceu, escolheu o quê? Não escolheu nada. Então, isso é um mistério. Se Jesus podia, se não podia, se ele
qual era a parte dele que... Uma coisa eu sei, ele era 100% homem, 100% Deus, mas a natureza divina, a proximidade com o Pai, ajudava-o sempre a tomar as decisões certas. E é a grande lição que eu acho que podemos tirar para nós. Let's go, let's go, let's go. E com isto vamos dar por terminado o nosso episódio e dar uma enorme salva de palmas ao nosso pastor Mário. Está terminado. E aos nossos concorrentes de pé, Eu quero favor, dizer Diga, que a qualidade das perguntas mostra a qualidade da juventude que nós temos no nosso meio. Let's go! Chegamos ao fim do nosso episódio. Mais um episódio de Youth Pod. Este não foi um qualquer, de certeza que todas estas perguntas te inspiraram, encorajaram, já te capacitaram para tu saberes responder na tua escola, na tua universidade. Quem sabe aquilo que Deus vai fazer com estas respostas que o pastor Mário trouxe até todos nós. Esperemos que tenhas gostado deste episódio. Fica atento ao próximo episódio. Subscreve o nosso canal, segue-nos nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Não, estou a brincar. Só Instagram, TikTok. Segue-nos. Estamos juntos. Não estás sozinhos. We're better together. Let's go!